quem está no controle da sua vida. Jesus Cristo veio ao mundo para comprar as almas para Deus. Ele não comprou as almas com dinheiro. Ele comprou as almas dos pecadores arrependidos com o sangue inocente dele que ele derramou na cruz do Calvário. Não bastava Jesus Cristo dizer assim: pecador arrependido, eu te perdoo. Jesus Cristo teve que pagar a punição que o pecador arrependido merecia. A pena é a morte. Depois da morte, o presídio de Deus, que é o inferno. Jesus Cristo comprou o pecador arrependido das mãos do diabo. O diabo comprou a humanidade com o pecado no jardim do Éden. Quando ele fez o Adão pecar, o Adão desobedeceu a Deus e obedeceu o diabo. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado veio a morte. Assim também a morte passou para todos os seres humanos, por isso todos pecaram. Versículo 15. O dom gratuito não é igual à ofensa, porque se pela ofensa de um, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, que é Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O dom gratuito não foi igual à ofensa, por um só que pecou, porque a condenação veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio para a justificação. Pela ofensa de um só veio a morte. Agora os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os seres humanos para a justificação de vida. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 21. Porque assim como o pecado trouxe a morte, também a graça trouxe a justiça para a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor, a morte veio para todos os seres humanos, e todos se tornaram pecadores. No versículo 15, o apóstolo Paulo mostra a única solução para os pecadores não serem lançados no inferno. Pela ofensa de um homem veio a morte, porém pela graça de um veio o perdão dos pecados. Graça é dom imerecido, não precisa fazer penitência para ser salvo do fogo do inferno. Ninguém escapará da condenação do inferno só praticando boas obras. Ninguém vai conseguir morar no céu por méritos próprios. É só através do perdão de Jesus Cristo que se consegue escapar da condenação do inferno. No versículo 18, o apóstolo Paulo deixou bem claro que todos os seres humanos estão condenados a ir morar no inferno, e que pelo ato de justiça que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, os que querem ser perdoados por Jesus Cristo serão justificados perante Deus. Todos os que não querem ser justificados perante Deus, por Jesus Cristo, serão condenados a ir morar no inferno. No versículo 21, o apóstolo Paulo escreveu que o pecado trouxe a morte. Porém a justiça que Jesus Cristo praticou pelos pecadores arrependidos, trouxe a vida eterna para os que querem se salvar da condenação do fogo do inferno. Está tudo bem claro que o diabo comprou a humanidade. O que ele usou para comprar a humanidade foi o pecado. Quem não quer ser justificado por Jesus Cristo, será condenado a ir morar no inferno. É uma questão de tempo. É só a alma sair do corpo, com a morte do corpo, que o inferno vai chegar. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9,
versículo 27, aos seres humanos está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois da morte o juízo, prova que o ser humano tem alma, não existe reencarnação, não existe purgatório na Bíblia, quem acaba de morrer, a alma sai do corpo, e o julgamento que começa. No fim do julgamento o inferno chega para os que não querem ser justificados por Jesus Cristo em vida. Quem não quer ser comprado por Jesus Cristo, vai continuar sendo condenado a ir morar no inferno com a morte do corpo. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Comprados de quem? Do diabo. O diabo é o pai do pecado. Foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden. Quando ele fez o Adão pecar, vocês foram comprados por bom preço. Esse bom preço foi o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, pagando assim os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Glorificai a Deus no vosso corpo, e também no vosso espírito. O corpo humano não foi feito para ser depósito de álcool, nem é depósito de nicotina, nem é depósito de fumaça de maconha, nem de cocaína, nem é depósito de prostituição, nem depósito de pornografias, da TV, da internet, nem é depósito de idolatrias, de deuses feitos por mãos humanas, que não andam, não veem, não o ouvem. O vosso corpo e o vosso espírito pertencem a Deus. Assim acontece com os que já são justificados por Jesus Cristo, já não pertencem mais ao diabo, trocaram de Senhor. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, o que vai acontecer com todos os que não querem ser justificados por Jesus Cristo. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A maioria preferem fazer a vontade do diabo, sabe por quê? Porque o diabo não exige nada, se pode pecar à vontade, pode se prostituir, se pode adulterar, se pode ver pornografias, pode crer em deuses feitos de gesso, que não andam, não o ouvem, não veem. O diabo quer que as pessoas continuem a ver novelas, que só incentivam a prostituição, o adultério, os vícios, a violência. A maioria não querem obedecer os mandamentos de Jesus Cristo, acham pesados demais. Jesus exige a santificação do corpo, da alma, e também do espírito. Quem já mora no inferno pensava assim: tenho que aproveitar a vida é tão curta. Vou continuar a praticar as obras da carne, não tenho que dar satisfações para ninguém, meu corpo, minhas regras. Jesus exige demais. O que é isso? Quem já mora no inferno se arrependeu pela péssima escolha que fez em vida. Lá no inferno não existe mais a segunda chance. Caiu no inferno, já era. A misericórdia de Jesus só vale em vida. Para quem não acredita que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo, lutou contra ele usando as armas espirituais que Jesus oferece, que são o poderoso nome de Jesus Cristo, o poderoso nome do Espírito Santo de Deus, o poder do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Prezado ouvinte, você tem que ser justificado por Jesus Cristo. Como se faz isto? Você tem que se arrepender dos pecados, você tem que se confessar para Jesus Cristo,
Você tem que se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16, ensinem o Evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça esse único batismo que Jesus Cristo mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Converse com Jesus Cristo, Ele está vivo. Jesus não é uma estátua feita de gesso vendida em uma lojinha. Pense nisso, ouvinte. Ponha em prática na sua vida tudo o que você ouviu nesta pregação. Quando você que é um espírito sair do seu corpo, com a morte do seu corpo, você vai morar no paraíso de Deus. Você até vai falar assim lá no paraíso de Deus: ah, se eu pudesse conhecer o criador daquele canal, iria dar um grande abraço nele. Ele se importou com a salvação da minha alma, mesmo não me conhecendo. Ele nunca pediu dinheiro. O inferno existe sim. Jesus disse que no inferno é assim. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Pense nisso, ouvinte.